Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 50, pregado na manhã de domingo, 18 de novembro de 1855, por Charles Haddon Spurgeon, na capela de New Park Street, Southwark, Londres, Inglaterra. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, 13. Esta geração tornou-se gradualmente e quase de modo imperceptível, em grande medida, uma geração sem Deus. Uma das doenças desta geração de seres humanos é sua impiedade secreta, porém profunda, pela qual se afastaram tanto do conhecimento de Deus. A ciência descobriu para nós causas secundárias, e por isso muitos esqueceram em demasia a primeira grande causa, o autor de tudo. Eles conseguiram sondar alguns segredos, de modo que o grande princípio da existência de um Deus foi muito negligenciado. Mesmo entre os cristãos professos, embora haja muita religião, há pouca piedade. Há muito formalismo externo, mas pouco reconhecimento interno de Deus, pouco viver em Deus, viver com Deus e depender de Deus. Daí surge o fato triste de que, quando você entra em muitos de nossos locais de culto, certamente ouvirá o nome de Deus mencionado, mas, exceto na bênção final, mal saberia que existe uma trindade. Em muitos lugares dedicados a Jeová, o nome de Jesus fica frequentemente em segundo plano. O Espírito Santo é quase completamente negligenciado e pouco se fala sobre sua influência sagrada. Até mesmo homens religiosos se tornaram, em grande medida, sem Deus nesta época. Necessitamos muito de más pregações a respeito de Deus. Más pregações que não se concentrem tanto na criatura a ser salva, mas em Deus, o grande, que deve ser exaltado. Minha convicção firme é que, na proporção em que tivermos maior reverência pela sagrada divindade, pela trindade admirável em unidade, veremos maior manifestação do poder de Deus e demonstração mais gloriosa de sua força em nossas igrejas. Que Deus nos conceda um ministério que exalte a Cristo e ame o Espírito. Homens que proclamem Deus, o Espírito Santo, em todos os seus ofícios, e exaltem Deus, o Salvador, como o autor e consumador de nossa fé, sem jamais negligenciar o grande Deus Pai de seu povo, que antes de todos os séculos nos elegeu em Cristo. Seu Filho nos justificou por meio de sua justiça, e inevitavelmente nos preservará e reunirá todos em um só corpo na consumação de todas as coisas, no grande dia final. Nosso texto refere-se a Deus, o Espírito Santo. É dele que falaremos e somente dele, se sua suave influência repousar sobre nós. Os discípulos haviam sido instruídos por Cristo sobre certas doutrinas elementares, mas Jesus não lhes ensinou mais do que aquilo que poderíamos chamar de o ABC do Evangelho. Ele dá suas razões para isso no versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Seus discípulos não eram possuidores do Espírito em plenitude. Eles o tinham no que diz respeito à obra de conversão, mas não quanto à iluminação mais intensa, ao ensino profundo, à profecia e à inspiração. Ele diz: estou para partir de vós e, ao me afastar, enviarei o Consolador a vós. Vocês não podem suportar agora essas coisas. Mas quando vier aquele, o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. A mesma promessa que fez aos apóstolos também vale para todos os seus filhos. E ao refletir sobre ela, tomaremos esta promessa como nossa porção e herança, sem nos considerarmos intrusos na herança dos apóstolos ou em seus direitos e prerrogativas exclusivos. Pois entendemos que Jesus diz também a nós: quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade.
Ao nos atermos estritamente ao nosso texto, temos 5 pontos a abordar. Aqui temos uma conquista mencionada, o conhecimento de toda a verdade. Aqui temos uma dificuldade sugerida, precisamos de guia para chegar a toda a verdade. Aqui temos uma pessoa providenciada, quando ele, o Espírito vier, guiar-vos-á em toda a verdade. Aqui temos um modo indicado, ele vos guiará em toda a verdade. Aqui temos um sinal dado acerca da obra do Espírito. Podemos saber se ele está operando quando ele nos guia a toda a verdade. Não verdades no plural, mas uma verdade integral. 1. Uma conquista mencionada, o conhecimento de toda a verdade. Sabemos que alguns consideram o conhecimento doutrinário de pouca importância e sem utilidade prática. Nós não pensamos assim. Acreditamos que a ciência de Cristo crucificado e o correto discernimento dos ensinos da Escritura são extremamente valiosos. Achamos correto que o ministério cristão não seja apenas despertador, mas também instrutivo. Não apenas que desperte as emoções, mas que ilumine o entendimento. Estamos longe de considerar o conhecimento doutrinário algo secundário. Cremos que uma das primeiras coisas na vida cristã é conhecer a verdade e então praticá-la. Creio que não precisamos, nesta manhã, explicar o quanto é desejável sermos bem ensinados nas coisas do reino. Em primeiro lugar, a própria natureza, quando santificada pela graça, nos dá um forte desejo de conhecer toda a verdade. O homem natural se isola e se envolve com todo tipo de conhecimento. Deus colocou nele um instinto que o deixa insatisfeito, se não puder sondar um mistério até o fim. Ele jamais se contenta até conseguir decifrar segredos. O que chamamos de curiosidade é algo dado por Deus que nos impulsiona a buscar conhecimento sobre coisas naturais. Essa curiosidade, santificada pelo Espírito, também se volta para as questões da ciência celestial e da sabedoria do alto. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga seu santo nome, dizia Davi. Se há em nós uma curiosidade, ela deve ser direcionada e aplicada em busca da verdade. Tudo o que há em mim, santificado pelo Espírito, deve ser desenvolvido. E de fato, o cristão sente um anseio intenso de lançar fora sua ignorância e receber sabedoria. Se, em seu estado natural, ansiava por conhecimento terreno, quanto mais, quando transformado, desejará penetrar, se possível, nos sagrados mistérios da palavra de Deus. O cristão de verdade está sempre lendo atentamente as Escrituras, procurando confirmar-se em seus pontos principais e cardeais. Não penso muito em quem não deseja entender doutrinas. Não consigo imaginá-lo em boa condição espiritual se pensa que não faz diferença crer em erro ou verdade. Ser herege ou ortodoxo, aceitar a palavra de Deus como está escrita ou recebê-la diluída e deturpada pela mão do homem. A palavra de Deus será sempre, para o cristão, fonte de grande preocupação. Um instinto sagrado o levará a examiná-la. Ele buscará entendê-la. E há aqueles que se esquecem disso, homens que deliberadamente evitam mencionar as chamadas doutrinas elevadas, pois pensam que seria perigoso fazê-lo. Então as escondem. Insensatos. Nada entendem da natureza humana. Se compreendesse minimamente a humanidade, saberiam que ocultar tais temas impele as pessoas a buscá-los por conta própria. Por não pregarem sobre tais assuntos, obrigam as pessoas a ir a outros lugares, onde apenas essas verdades são anunciadas. Eles dizem, se eu pregar eleição, predestinação e essas coisas misteriosas, as pessoas cairão no antinomianismo. Não estou tão certo de que chamá-las de antinomianas as prejudicaria tanto, mas atentem, ó ministros que escondem essas verdades. É exatamente assim que vocês as fazem cair no antinomianismo, silenciando as doutrinas. A curiosidade é forte. Se disserem para não tocarem no fruto, as pessoas vão tocá-lo. Mas se pregarem claramente, conforme está na palavra de Deus, não tentarão distorcê-lo. O homem iluminado, porém, anseia pela verdade. Se enxerga a eleição nas Escrituras, dirá, está ali e eu vou descobri-la. Se não conseguir encontrá-la em um lugar, a encontrarei em outro. O cristão verdadeiro anseia ardentemente pela sã doutrina. Está faminto e sedento pela palavra de justiça
e há de buscá-la, ou então abandonará sem hesitar as migalhas que pregadores medíocres lhe oferecem. Mas ainda, essa conquista do conhecimento de toda a verdade é essencial para nosso conforto. Creio que muitas pessoas vivem angustiadas metade de suas vidas por não terem uma compreensão clara da verdade. Muitas almas ficam, por exemplo, tempos e tempos em angústia espiritual, quando poderiam ter sido consoladas bem mais cedo, bastando alguém instruí-las sobre a doutrina da justificação. Há também crentes que se atormentam com o medo de cair da graça, mas se entendessem em sua alma a consolação de que somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, jamais temeriam isso. Há ainda outros conflitos por recearem ter cometido o pecado imperdoável. Porém, se lhes fosse mostrado pela sã doutrina que nenhum coração que realmente teme a Deus pode cometer tal pecado, pois quando ele é cometido, a consciência já está cauterizada, sem mais temor nem tremor, toda essa angústia seria dissipada. Confiem nisso. Quanto mais vocês conhecerem a verdade de Deus, se todas as demais condições estiverem em ordem, mais consolados serão como cristãos. Nada ilumina tanto o caminho como uma compreensão nítida das coisas divinas. É este evangelho misto e confuso, demasiado comum nos púlpitos, que gera rostos abatidos nos crentes. Mas se encontrarmos um auditório cheio de pessoas com o rosto brilhante de alegria, com os olhos cintilando ao ouvir o evangelho, creremos que de fato estão recebendo as próprias palavras de Deus. Em vez disso, muitas vezes vemos congregações tristonhas, cujo semblante não difere muito de alguém que engole um remédio amargo, pois a palavra pregada só as amedronta com legalismo, em vez de lhes trazer a consolação da graça. Amamos um evangelho que traz alegria e estamos convencidos de que toda a verdade dará conforto ao cristão. Conforto de novo? Alguns dirão, sempre conforto. Sim, mas há outro motivo pelo qual prezamos a verdade. Acreditamos que um correto conhecimento de toda a verdade nos manterá longe do perigo. Nenhuma doutrina preserva tanto o homem do pecado quanto a doutrina da graça de Deus. Aqueles que a chamam de doutrina licenciosa não sabem nada a seu respeito. Pobres e ignorantes, não percebem que suas próprias ideias é que são verdadeiramente licenciosas. Se conhecessem a graça de Deus na prática, veriam que nada é tão eficaz como antídoto contra o pecado quanto saber que Deus, desde a fundação do mundo, me elegeu. Não há nada comparável à certeza de que minha perseverança está nas mãos dele e de que o afeto imutável do Pai por mim me guarda em gratidão. Nada torna um homem tão virtuoso quanto a crença na verdade. Uma doutrina falsa gera práticas falsas. É impossível alguém manter uma fé equivocada sem que, mais cedo ou mais tarde, leve a uma vida igualmente errônea. Estou convicto de que uma coisa leva inevitavelmente a outra. Portanto, conservem-se perto da verdade de Deus. Permaneçam junto à sua palavra. Mantenham a mente no rumo certo e, sobretudo, o coração bem firmado na verdade. Assim, seus pés não se desviarão do caminho. Além disso, estou certo de que esse conhecimento de toda a verdade torna o cristão muito mais útil ao mundo. Não devemos ser egoístas. Devemos sempre considerar se algo será benéfico também a outros. O conhecimento de toda a verdade nos torna muito prestativos. Seremos médicos hábeis, capazes de levar a alma aflita para um canto, colocar nosso dedo em seu olho e remover a escama que a impede de ver, para que a luz do céu a console. Não haverá pessoa, por mais difícil que seja seu caso, sem que saibamos falar-lhe e encorajá-la. Geralmente, quem preserva a verdade é quem mais se destaca no serviço de Deus. Um bom irmão presbiteriano disse-me recentemente: sei que Deus o tem abençoado muito, reunindo almas à sua volta, mas é um fato extraordinário que quase todos os homens que conheço, com raríssimas exceções, que têm sido poderosos na edificação da igreja, creram sempre nessas grandes doutrinas da graça de Deus. Praticamente, todo homem que o Senhor tem usado para trazer prosperidade à igreja e em torno de quem o povo se uniu, manteve firme a doutrina da graça, do princípio ao fim, através da obra consumada de Cristo.
Você pensa que precisa de erros doutrinários para ser útil? Alguns pregadores fazem um sermão majoritariamente calvinista e, na conclusão, enveredam pelo arminianismo, acreditando que isso os tornará mais úteis. Útil tolice é o que é. Se um homem não pode ser útil pregando a verdade, não o será adicionando erros. Há o suficiente na pura doutrina de Deus para falar ao pecador sem precisar de heresias. Sempre que a verdade de Deus é apresentada, ela se encaixa no coração de qualquer ser humano. Se, pela graça do Senhor, conseguimos alcançar o interior da alma, nada mais é necessário além da verdade completa para trabalhar nela profundamente. Não há nada comparável à pura e completa verdade para tornar um homem útil. 2. Uma dificuldade sugerida. Precisamos de um guia para chegar à verdade. A dificuldade é que a verdade não é tão fácil de descobrir. Ninguém nasce neste mundo com a verdade já no coração. Não há, desde a queda, criatura alguma que traga em si o conhecimento inato da verdade. Muitos filósofos discutem se existem ideias inatas ou não, mas não há para que debater se existem ideias inatas de verdade. Não existem. Pelo contrário, nossa mente já contém toda a sorte de propensão para o que é mal, mas em nós, isto é, em nossa carne, não habita bem algum. Nascemos em pecado e fomos concebidos em iniquidade. Não há nada de bom em nós, nem qualquer inclinação para a justiça. Logo, como a verdade não é inata, temos a tarefa de buscá-la. Se almejamos ser ricamente abençoados, úteis, como homens e mulheres de Deus, precisamos aprender profundamente as coisas reveladas. Mas aí está a dificuldade. Sem guia, não conseguimos trilhar os vereditos tortuosos do caminho da verdade. Por quê? Em primeiro lugar, pela grande complexidade da própria verdade. A verdade não é algo simples de se apreender. Aqueles que pensam saber tudo e, arrogantemente, declaram: nós somos os tais, a sabedoria morrerá conosco, não enxergam dificuldade alguma em seu sistema de crenças. Mas creio que o estudante mais dedicado das Escrituras ainda encontrará passagens que o desconcertarão. Por mais que se esforce, topará com mistérios que fogem ao entendimento. Ele exclamará: verdade, não consigo encontrar-te. Não sei onde estás. Vais além de mim. Não posso te enxergar plenamente. A verdade é um caminho tão estreito que apenas dois podem andar lado a lado com grande dificuldade. Costumamos caminhar em fila única no caminho da verdade. Concordamos em pontos principais, mas não conseguimos segurar firme o braço do outro ao longo de todo o caminho. Ele é estreito demais. Andar pela vereda da verdade não é simples. Se você se desviar 1 centímetro à direita, cairá em perigoso erro. Se desviar levemente à esquerda, cairá no atoleiro igualmente profundo. De um lado, há um grande precipício, do outro, um pântano. Se não seguimos a linha reta, ainda que por um fio de cabelo, erramos o rumo. A verdade é um caminho angusto. É como uma mina onde a camada de metal precioso é muito fina e muitas vezes não uniforme ao longo da rocha. Se perdermos a trilha, por quilômetros podemos não encontrá-la de novo. O olhar tem de acompanhar continuamente a direção do veio no minério. Grãos de verdade são como pepitas de ouro nos rios da Austrália. Precisam ser lavados e peneirados com paciência honesta, ou corremos o risco de misturá-los à areia. A verdade geralmente vem mesclada a algum erro e é difícil distingui-la. Mas louvado seja Deus, Ele prometeu: quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Outra razão pela qual precisamos de um guia é a ardilosidade do erro. Ele se insinua com facilidade. Podemos nos assemelhar ao que muitos vivenciaram em Londres na quinta-feira passada, em meio àquele nevoeiro denso. Muitos de nós tateávamos sem saber onde estávamos. Mal víamos um palmo adiante. Deparávamos com um cruzamento de 3 vias. Achávamos que conhecíamos bem aquele lugar. Ali estava o poste de iluminação. Agora era só virar bruscamente à esquerda. Mas, na verdade, deveríamos ter seguido um pouco mais à direita. Já passamos tantas vezes por lá que pensamos conhecer cada paralelepípedo e dizemos:
Ali está a loja do nosso amigo, embora escuro. Mas a impressão estava errada. Depois descobríamos estar longe, a quase 1 quilômetro do ponto certo. Assim se dá com as coisas da verdade. Pensamos, certamente este é o caminho correto. E então a voz do maligno sussurra, sim, este é o caminho, andai por ele. E seguimos até descobrirmos, para nosso desespero, que ao invés do caminho da verdade, enveredamos por sendas de doutrina perversa. A vereda da vida é um labirinto. Os caminhos mais atraentes e mais sedutores são exatamente os mais distantes da verdade, pois se ornamentam com preceitos distorcidos. Creio que não existe tal falsificação de moeda no mundo tão próxima da original quanto certos erros se aproximam da verdade. Um é metal vil, o outro ouro puro, mas externamente podem ser quase idênticos. Precisamos também de um guia, porque somos muito propensos a nos desviar. Ainda que o caminho para o céu fosse tão reto quanto Bunyan o descreve, e realmente é, cairíamos para a direita ou para a esquerda, rumo aos montes da destruição ou aos vales escuros da desolação. Davi diz, desgarrei-me como ovelha perdida. Isso significa que o fez muitas vezes. Se colocarmos uma ovelha em certo pasto 20 vezes, ela fugirá em 21 ocasiões. Se encontrar um único buraco na cerca. Se a graça não nos guiasse, certamente erraríamos o caminho, ainda que houvesse placas indicando a rota para o céu a cada passo. Mesmo que estivesse escrito em toda parte, Miklat, Miklat, refúgio, refúgio, como nas cidades de refúgio mencionadas na Bíblia, ainda assim nos desviaríamos e seríamos alcançados pelo vingador de sangue, caso não houvesse um guia que, como os anjos em Sodoma, nos agarrasse pelos ombros, clamando, foge, salva-te a todo custo, não olhes para trás, não pares em toda esta planície. Eis, portanto, as razões por que carecemos de um guia. 3. Uma pessoa providenciada. E essa pessoa não é outra senão Deus. E esse Deus não é outro senão uma pessoa. Essa pessoa é Ele, o Espírito da verdade. Não uma influência ou emanação, mas genuinamente uma pessoa. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Agora, voltemos nossa atenção para este guia, analisando como ele nos é adequado. Em primeiro lugar, ele é infalível. Ele conhece todas as coisas e não pode nos conduzir ao erro. Se eu prender a manga do meu casaco no casaco de outro homem, ele pode me guiar bem em certa parte. Mas se em algum ponto ele mesmo errar, eu errarei junto. Porém, se me entregar ao Espírito Santo, pedindo sua direção, não terei medo de me perder. Além disso, nos alegramos neste Espírito por ele ser onipresente. Por vezes, deparamo-nos com dificuldades e dizemos, se eu pudesse levar isto ao meu pastor, ele explicaria para mim. Mas moro tão longe e não posso consultá-lo. Isso nos confunde e, ainda que folheemos comentários bíblicos, é inútil. Pegamos Thomas Scott e, se o texto é muito difícil, ele pouco ilumina. Vamos ao piedoso Matthew Henry. Se é um versículo fácil, ele o explica. Mas se é obscuro, ele pode deixá-lo envolto em sombras. E até o Dr. Gil, o mais coerente dos comentaristas, por vezes, não elucida as passagens mais intrincadas. Então, não tendo mais comentaristas nem ministro, ainda temos o Espírito Santo. E vou lhe contar um segredo. Quando não entender um texto, abra a Bíblia, dobre os joelhos e ore sobre esse texto. Se ainda assim não se abrir, tente de novo. Se a oração não esclarecer, talvez seja algo que Deus não quis revelar. Então você pode se conformar em permanecer sem resposta. A oração é a chave que abre cofres misteriosos. A fé e a oração são como ferrolhos sagrados que destravam segredos e nos conduzem a grandes tesouros. Não há escola melhor para a instrução sagrada do que a do abençoado Espírito, pois ele é mestre, sempre presente, bastando que nos ajoelhemos, e ele estará ao nosso lado, o grande expositor da verdade. Mas há um aspecto notável sobre a adequação desse guia. Não sei se você já reparou, o Espírito Santo pode nos guiar para dentro de uma verdade. Um homem consegue nos mostrar um ponto de doutrina, mas somente o Espírito Santo pode nos introduzir nela.
Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Às vezes, é difícil levar alguém a compreender uma doutrina como a eleição. Mesmo que, pela Escritura, fique clara, muitos resistem, com base em preconceitos de educação e tradição. Podem até admitir que parece estar certo, mas sussurram de modo que nem a própria consciência ouça. É tão contrário ao que eu sempre pensei, não posso aceitar. Assim, ainda que tenham entendido intelectualmente a afirmação da doutrina, não entraram nela. Há, por exemplo, muitos que entendem a verdade de que são pecadores depravados, mas não sentem isso de fato. Alguns reconhecem que Deus nos sustenta a cada dia, mas raramente vivem dependendo dele e extraindo dele novas forças. A questão é entrar na doutrina. O cristão deve fazer com a verdade como o caracol faz com sua concha, viver dentro dela, não apenas carregá-la nas costas por onde for. O Espírito Santo de Jesus nos guiará em toda a verdade. Não adianta chegar ao vestíbulo, precisamos entrar. É função do Espírito abrir os portões e nos fazer adentrar, para que possamos estar lá dentro. Como dizia o querido Roland Hill, não apenas segurar a verdade, mas deixar que a verdade nos segure. 4. Um modo indicado. Ele vos guiará em toda a verdade. Vou usar uma ilustração. Imagine que a verdade seja semelhante a uma caverna ou gruta famosa, daquelas com estalactites pendendo do teto e outras erguendo-se do chão, brilhando como cristais. Antes de entrar, você procura um guia com uma tocha acesa. Ele o leva pelas profundezas do lugar, conduzindo-o através de corredores e câmaras. Aqui ele aponta um pequeno riacho brotando das rochas, contando sua origem e curso. Ali mostra uma formação rochosa peculiar e explica seu nome. Em seguida, entra num salão natural amplo, conta quantas pessoas já festejaram ali e assim por diante. A verdade é uma série grandiosa de cavernas, e é a nossa alegria ter um guia sábio e experiente. Imagine-nos descendo na escuridão, mas o guia traz sua tocha iluminando o caminho e mostrando maravilhas. O Espírito Santo nos guia de 3 formas: por sugestão, por direção e por iluminação. Primeiro, ele nos conduz a toda a verdade, sugerindo. Há pensamentos que surgem em nossa mente que não se originaram ali, mas foram introduzidos do céu pelo Espírito Santo. Não é fantasia dizer que anjos nos sussurram e demônios igualmente. Tanto bons quanto maus espíritos falam aos seres humanos, como alguns de nós já experimentaram. Há, por exemplo, ideias perversas que não nasceram em nós, mas vieram da caldeira do inferno. Assim como há bons pensamentos que não brotam naturalmente de nós, mas são implantados por anjos. O mesmo ocorre com o Espírito Santo. Às vezes, ele coloca uma reflexão em nosso íntimo, talvez no meio dos negócios do dia. De repente, surge uma ideia sobre as coisas de Deus e não sabemos de onde veio. Podemos até tentar afastá-la, mas ela retorna à superfície como rolha na água. Esse bom pensamento foi soprado pelo Espírito. Frequentemente ele nos guia à verdade pela sugestão, assim como o guia da gruta que muitas vezes nem fala, mas caminha por determinado corredor e nós o seguimos. O Espírito sugere uma ideia e nosso coração a persegue. Outras vezes ele nos guia dando direção. O guia aponta: senhores, sigam por ali, este é o caminho certo. Assim o Espírito dá uma direção e um rumo específico ao nosso pensamento. Não necessariamente introduz um pensamento novo, mas quando a ideia surge, ele lhe confere direção específica. Não se trata de colocar o barco no rio, mas de direcionar seu leme. Vez por outra, quando refletimos sobre assuntos sagrados, ele nos conduz por outro ângulo, fazendo-nos ver, por exemplo, como uma doutrina se liga a outra. Como pedras em um arco que se sustentam mutuamente, tendo o Senhor Jesus Cristo como pedra angular. Ele nos ensina assim, não sugerindo algo do zero, mas guiando aquilo que já nos surgiu. Mas possivelmente, a melhor forma pela qual o Espírito nos conduz a toda a verdade seja por iluminação. Ele ilumina a Bíblia. Pergunto-lhes: vocês têm em casa uma Bíblia iluminada? Não, alguém responde. Tem uma Bíblia em couro marroquino. Tem uma Bíblia poliglota.
Tem uma com referências marginais. Assim, mas tem uma Bíblia iluminada? Bem, tem uma Bíblia de família grande, com gravuras, como João Batista batizando Jesus por aspersão e outros absurdos do tipo. Mas não é disso que falo. O cristão tem uma Bíblia iluminada. Ele não a comprou assim, mas ao lê-la, uma glória ilumina as sagradas páginas, majestosa como o sol. Ela dá luz a todas as eras, mas não toma luz de nenhuma delas. Não há nada como ler uma Bíblia iluminada pelo Espírito. Você pode ler para sempre, mas se seus olhos não forem abertos, nada aprenderá. Quando ele ilumina as palavras, elas brilham como estrelas. As páginas parecem revestidas de ouro. Cada letra reluz como diamante. Oh, que bênção é ler uma Bíblia iluminada, resplandecente pela luz do Espírito Santo. Já aconteceu de, enquanto estuda, você orar e aquele texto se abrir para você como se não houvesse mais véus? Portanto, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, sugerindo ideias, direcionando nossos pensamentos e iluminando as Escrituras conforme as lemos. 5. Um sinal. Como saber se estamos sendo guiados pelo Espírito? Alguém pode se perguntar: como saberei se estou sendo iluminado pela influência do Espírito e conduzido em toda a verdade? Em primeiro lugar, podemos reconhecer a obra do Espírito pela unidade. Ele nos guia em toda a verdade. Em segundo lugar, pela universalidade. Ele nos guia em toda a verdade. Primeiramente, se você quer julgar se certo ministro é ou não guiado pelo Espírito Santo, observe se o testemunho dele é coerente. Ninguém pode ser iluminado pelo Espírito e, ao mesmo tempo, pregar sim e não. O Espírito jamais diz uma coisa num momento e algo oposto em outro. É claro que há homens bons e sinceros que acabam pregando sim e não, mas suas declarações contraditórias não podem ambas vir do Espírito Santo, pois ele não testifica branco e preto, mentira e verdade. Sempre se considerou um princípio básico que a verdade é uma só. Alguns, porém, declaram: encontro tal ensino num trecho da Bíblia e um outro diferente em outro trecho, e embora se contradigam, devo crer em ambos. Pode ser que pareça contraditório a você, mas o problema talvez não esteja na madeira, mas no carpinteiro. Muitos não sabem encaixar e entalhar as peças corretamente. É um trabalho sutil, nem sempre rapidamente aprendido. Exige certa experiência para encaixar doutrinas de forma coerente. Alguns pastores proclamam uma boa dose de calvinismo durante meia hora e nos 15 minutos finais resvalam para o arminianismo. Não construam para depois demolir. Que haja unidade de ponta a ponta. Não rasguemos o manto da verdade, que é tecido sem costura. Como Salomão discerniu a verdadeira mãe da criança. Propôs parti-la em duas. A mulher, que não era a mãe, concordou, mas a verdadeira suplicou: não a matem, deem o bebê a ela. Assim também o verdadeiro Filho de Deus dirá: prefiro abrir mão do que ver a verdade dividida. Não queremos uma Bíblia dividida em partes desconexas. Não, exigimos a totalidade do Filho vivo ou nada. Tenho certeza de que, enquanto continuarmos com esse evangelho remendado, não teremos grande bênção. Uma mente verdadeiramente iluminada não aceita um evangelho que se contradiz. Tem de ser uma coisa ou outra. É impossível aceitar algo que nega a si mesmo. Então saiba que, quando o Espírito guia, há unidade naquilo que se prega. E você pode saber se o Espírito lhe guia igualmente pela universalidade. O verdadeiro Filho de Deus não será levado a conhecer apenas parte da verdade, mas toda a verdade. De início, ele não vai conhecer tudo em profundidade. Crerá, mas não compreenderá plenamente. Ele tem a semente, mas não vê ainda todos os ramos. A manutenção de certos ensinamentos pode levar anos. Assim como a aloe leva 100 anos para florescer, também certas doutrinas exigem tempo para desabrochar em nossa alma. Algumas verdades só aparecem totalmente depois que ficam ali longamente arraigadas, até que possamos dizer: falamos do que sabemos, testificamos do que vimos. O Espírito gradualmente nos guiará a conhecer mais e mais a verdade. Alguém pode começar com receio. Sei que somos justificados pela fé e temos paz com Deus, mas muitos rejeitam a ideia de justificação eterna. Tenho medo de crer nisso.
Aos poucos, porém, essa pessoa se aprofundará e verá que, no mesmo instante em que nossa dívida foi paga, o recibo completo foi lavrado, que, no momento em que o pecado foi cancelado, a alma eleita foi declarada justa no tribunal divino, embora só venha a experimentar pessoalmente essa justificação mais tarde. Assim, passo a passo, o Espírito vos guiará em toda a verdade. Conclusões práticas. Qual é a aplicação prática disso? Primeiramente, para o cristão que teme sua própria ignorância, quantos recém-iluminados que experimentaram o poder do Evangelho receiam ser muito ignorantes para a salvação? Amado, o Espírito Santo pode ensinar qualquer pessoa, por mais iletrada ou inculta que seja. Já conheci homens considerados quase sem juízo antes da conversão, mas que depois tiveram a mente maravilhosamente desenvolvida. Havia um que não sabia ler, nem conseguia falar sem graves erros de gramática, e era tido como meio tolinho. Convertido, ele começou a orar, gaguejando umas poucas palavras no início. Aos poucos, sua capacidade de expressão foi florescendo. Então teve vontade de ler a Bíblia, e levou meses de esforço para conseguir. Quando passou a lê-la, sentiu o desejo de pregar, e o fez de forma simples em sua casa. Em seguida, quis estudar mais alguns livros, e sua mente se expandiu. Creio que, atualmente, ele serve como pastor útil numa pequena vila. Não é preciso grande capacidade intelectual para ser ensinado por Deus. Se você sente sua ignorância, não se desespere. Busque o Espírito, o grande professor, e ele fará cumprir sua palavra. Ele vos guiará em toda a verdade. Outra conclusão é esta: quando encontrarmos irmãos que não compreendem certa verdade, aprendamos como abordá-los. Não adianta partir para a controvérsia. Já presenciei muitos debates e nunca vi grande fruto resultante deles. Tivemos discussões com certos secularistas e trouxemos argumentos fortes contra suas ideias. Mas acredito que, no dia do juízo, pouco resultado veremos disso. É melhor deixá-los. Onde não há lenha, o fogo se apaga. E quando debatemos, podemos alimentar ainda mais as chamas. O mesmo sobre o batismo. Não se ganha nada brigando com nossos amigos pedobatistas. É melhor orarmos por eles para que o Deus da verdade os leve a ver a doutrina correta, do que entrar em polêmica. Raramente as pessoas são convencidas por controvérsias, porque aquele que é convencido contra a vontade mantém a mesma opinião ainda assim. Oremos por eles. Senhor, abre os olhos deles para que vejam as maravilhas da tua lei. Não se ire contra seu irmão, ore por ele. Suplique, ó Deus, guia-o na verdade, assim como tens guiado a mim. Finalmente, digo a alguns de vocês que não sabem nada sobre o Espírito da verdade, nem sobre a verdade em si. É possível que digam: não me importo qual lado esteja certo, sou indiferente a isso. Ah, mas pobre pecador, se você soubesse que conhecer a verdade é essencial à sua salvação, não pensaria assim. Se soubesse que essa verdade de Deus declara o quanto você é pecador, mas que, se crer, Deus já o amava antes de todo sempre, independentemente de seus méritos, que o comprou com o sangue de Cristo, que o justificou no tribunal celeste e que fará essa justificação brilhar em sua consciência pelo Espírito quando você crer, se soubesse que há um céu assegurado para você, cuja coroa jamais perderá o brilho, então diria: de fato, a verdade é preciosa à minha alma. Saiba ainda, meu ouvinte incrédulo, que esses homens que negam as grandes verdades da graça, negam, na verdade, o único evangelho capaz de salvar você, o único que livra do inferno. E ainda que hoje você não se importe, repito, deveria desejar ver a promoção dessa verdade, porque só ela pode resgatar sua alma. Que Deus lhe dê a conhecer a verdade em seu coração. Que o Espírito o guie em toda a verdade, pois, se não a conhecer agora, haverá um doloroso aprendizado nas câmaras escuras do abismo, onde a única luz será o fogo do inferno. Que você conheça a verdade enquanto há tempo, e a verdade o libertará. E, se o Filho o libertar, vocês serão verdadeiramente livres, pois ele mesmo afirma: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Creia em Jesus, você que se vê o maior dos pecadores. Confie no amor e na misericórdia dele e estará salvo, pois é o Espírito de Deus
quem dá a fé e a vida eterna. Amém. Que o vento leve o véu do meu ego, e que em cada passo ceda a tua luz. Seja em mim o traço puro e sincero, que dissolve a sombra e refaz a luz. Que meu riso traga o tom da tua graça, e que o tempo molde em mim tua estação. Seja a seiva que me cura a alma, raiz eterna do meu coração. Que o vento leve o véu do meu ego, e que em cada passo ceda a tua luz. Seja em mim o traço puro e sincero, que dissolve a sombra e refaz a luz. Que meu riso traga o tom da tua graça, e que o tempo molde em mim tua estação. Seja a seiva que me cura a alma, raiz eterna do meu coração. Sopra em mim amor que acalma, seja a chama me aquecer. Vem regar meu chão de estrada, pra em teu solo florescer. Que o ontem fique preso ao que é passado, que o futuro seja em ti reescrito. Tua palavra é casa e ar sagrado, o caminho certo entre o não e o infinito. Que eu me renda ao pulso do teu ritmo, e desfaça os nós que eu mesmo fiz. Seja o norte em meio ao labirinto, o farol que insiste em ter raiz. Pois não há lugar além da tua essência, nada brilha mais que o teu querer. Sou um grão perdido na imensidão, mas no teu amor sou renascer. Que